Um psicoterapeuta transpessoal em nossos estúdios, o Dr. Ribamar Tourinho. Estou recebendo também o padre religioso Antônio Barbosa. Começar com o doutor Tourinho. O que pode estar passando na cabeça das famílias? O psico das pessoas está afetado com este mundo cão de disputas e até a própria família vira alvo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Piauí, Brasil. Realmente, eu gosto de nosso trabalho, que é da psicologia transpessoal. Nós trabalhamos o ser humano como um ser total. Então, a parte orgânica tem que ser checada, porque qualquer alteração na parte fisiológica pode dar alteração de comportamento. O social, o meio que a pessoa vive, também influi no comportamento, né? As cores, os campos eletromagnéticos, né? O psíquico também influi, né? São situações reprimidas do passado que vêm à tona no presente, né? Mal resolvidas, que tem um medo por trás que gera violência. E também o metafísico, ou espiritual. Então, a abordagem do ser humano tem que ser total, a parte orgânica, psíquica, social e espiritual. Então, como disse, eu gosto das passagens do Evangelho, é muito importante a religião, porque ela ajuda, sensibiliza, né? Ela não resolve tudo, mas serve para sensibilizar. Então, tem uma passagem que eu gosto que nada de oculto ficará oculto para sempre, né? As mudanças dos tempos estão acontecendo, não uma destruição total do planeta, mas talvez uma destruição da nossa psique primitiva, medieval, que precisa ser reformulada, renascida de uma forma diferente, com amor, né? Então, o trabalho que nós fazemos é o ser total, bio, parte orgânica, psíquica, social e espiritual. Eu entendo. O que nós poderíamos analisar o trabalho que você faz? Eu sei que você teria que examinar, mas o que nós poderíamos estar adiantando do que pode estar acontecendo hoje entre as famílias? Bom, veja só, eu gosto de fazer uma colocação bem interessante. Como se constrói uma casa, né? Todo mundo sabe como se constrói uma casa. É pelo teto ou pela base que começa? Pela base. Pela base. Então, como se constrói um adulto? É pela criança. Então, nós estamos com mais de 12 mil sessões realizadas. Nós usamos a técnica de regressão de memória para localizar a causa do medo e da violência, né? Então, a maior parte está na infância, na vida uterina. E que se eu não trato bem uma criança, se eu não cuido bem dela, suprindo as suas necessidades e carências, ali surge um medo. O medo de não ser amado, não ser reconhecido, não ser cuidado. O medo gera violência, porque só ataca quem tem medo. Quem não tem medo, não ataca para quê? Não estou com medo. Então tem um medo, geralmente o medo de não ser reconhecido, não ser valorizado, de não ser amado. Essa é a causa principal. E para você resolver, tem que vivenciar essa causa, expressar seu sentimento. Cito outra passagem do Evangelho que eu gosto. Confessai uns aos outros para que sareis. Eu preciso expressar meu sentimento, minhas dores. Como hoje, o consumismo, né? O mundo material está cada vez mais impregnado na mente, que ilude a pessoa que tem que se mostrar com o que tem de melhor material, e como não consegue pelo trabalho, vai de alguma forma planejar um comportamento criminoso. Padre Antônio Barbosa, a religiosidade é o que está faltando? É Deus nos corações? É o fim que estamos chegando? Anuncia-se muito quando isso estivesse acontecendo, quando a família fosse invadida pelo crime, pelo assassinato, poderia ser o fim, padre. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos escutando. Eu não digo o fim dos tempos, né? Mas de maneira assim um pouco bem popular, é o fim da vergonha, né? Que está chegando. O ser humano, como ele falou aqui, o ser humano é um complexo. Se você pega a Bíblia Sagrada, a compreensão judaica do ser humano é total. Eu não vou cuidar só de uma parte, mas do ser humano como um todo. O ser humano como um todo. Se você fazer um histórico dessa pessoa, veja onde ele foi gerado. Num tempo, às vezes, de revolta, de angústia, de dor, de sofrimento, né? Às vezes a mãe queria segurar o pai, aí ficou logo grávida, então ele não foi gerado por amor, foi gerado num tempo de revolta, de angústia, né? Isso vai marcando o ser humano como um todo, né? E às vezes ele é até uma vítima da sociedade, às vezes da compreensão. E hoje em dia, se a gente olhar, hoje em dia não existe família, podemos dizer assim, entre aspas, casa, são tocas. Cada filho tem, lá na sua toquinha, entre aspas, toca, lá tem um frigobar, lá tem internet,
lá tem isso aqui. Não há essa comunicação, esse contato, esse escutar o outro, né? Quando eu falo, vai desabafando, vai, né, como se diz, como fosse uma bola cheia, tem um furozinho, vai esvaziando. Então, estou cheio. Antigamente, no meu aniversário, apareceu 100 pessoas, 200. Hoje, no meu aniversário, 1000 pessoas no Facebook. Não deu um abraço, não deu um toque, não deu um parabéns. Está faltando esse contato pessoal. Esse contato do ser humano, que humaniza o ser humano, humaniza o ser humano, o contato, né? As escolas hoje também, né, preparam o ser humano mais para o mercado, para ganhar. Para a disputa. Né? E não para ser gente. Ser gente, ter coração, ter sentimento, ter respeito, ter amor, ter temor a si, temor a Deus, né? A pessoa hoje é como se fosse, eu sou dono das minhas vontades, né? Hoje a lei, a regra, né? Ninguém quase observa, passa por cima, né? Hoje você vê pessoa pobre, você chega no... Eu faço o teste. Uma parede alta, uma cerca elétrica tão bonita, quando toca a campainha que entra lá dentro, uma casinha bem pequenininha. Você gasta mais dinheiro nas paredes do muro, na cerca elétrica, do que lá dentro, na casa do aconchego. Você chega da rua só os pedaços. E vai lá, você vai se recompor, conversar com... Hoje ninguém almoça junto. Ninguém almoça junto. São os valores, padre? Que estão de água abaixo. E a mídia, às vezes, é culpada disso. Não porque vai para a mídia aquele que dá ibope, mas aquele que transmite valores, né, que transmite amor, que transmite compreensão, não vai para a mídia, né? Hoje quase não gasta, né, nessa parte. Tempo dispensado para isso é muito pequeno. Chama perder tempo, conversar. O pai vê a nota dos filhos hoje, né, olhando o boletim, olhando na internet. Ele manda um recado para o filho, né, conversando, pelo e-mail. Então, esse contato... Esse contato humano, né? Essa afetividade dentro de casa está faltando. E aí, o ser humano, ele foi feito para o amor. Se você pega os 2 atos da criação do ser humano, ele é feito por amor. Por exemplo, se você pega a Bíblia Sagrada e outros livros sagrados, diz que foi o amor de Deus, o amor do divino, do sagrado, que criou o ser humano. Foi um ato de amor. E a relação sexual do homem com a mulher, ele só, a não ser que ele seja doente, mas ele só consegue ter uma certa, por exemplo da palavra, uma certa tesão, um certo interesse, né, se tiver uma cumplicidade, um amor, pelo menos um gostão do outro. Então, tanto o ato divino como o ato humano, existe o amor. Aí ele é jogado numa sociedade que não tem amor, não tem respeito, ele não consegue se equilibrar, Tanto faz ele dar um tapa como um beijo, para ele não tem diferença, né? Veja uma criança de uma mãe que é doméstica, o pai que é pedreiro. O pai sai 5 da manhã e a mãe também para fazer o café da casa do rico lá. E o filho fica sozinho. Pois não. E interessante, se você pegar as pesquisas do Brasil, o Brasil tem condição de oferecer uma escola de qualidade. O pai e a mãe saem com o filho de casa, passam no colégio e deixam lá na creche ou no colégio. E vão trabalhar. E à tarde eles voltam do trabalho, pega o filho, leva para casa e vai conversar, dialogar. O filho vai, fica uma hora na escola, nem tem. A escola, às vezes, nem consegue ter. Você vê que existe uma campanha sutil para acabar com a educação. Existe uma campanha sutil. Doutor. Diz o governador, diz o prefeito que não tem condição, passa 3, 4 meses e não tem condição. A greve. Aí, com pouco, lá vem dar o aumento que estavam pedindo. Por que não deu logo no início? Por quê? Quer dizer, porque existe uma campanha para destruir o ser humano, destruir a família, destruir a educação, os valores. E eles entram nessa onda. Muito bom, viu, padre? Muito bom, muito bom. O senhor concorda com isso, doutor? Bom, a gente tem uma frase muito importante do Kardec, ele fala o seguinte: o mal predomina porque os bons são tímidos. Então, cara, a maior parte da população... O mal toma de conta. Nós precisamos falar mais, usar mais a mídia, porque é através dela que alcança esse povo carente. Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa, aplicando um psicotécnico, em mais de 500 crianças, em colégios, tanto da rede privada como pública, e nós detectamos o seguinte, que 75% dessas crianças são senestésias. O que é isso? Elas vivem, predomina mais o toque. Uma parte delas são visuais, se comunicam pela visão, e uma parte pela audição. Então, ouvir é importante. Os auditivos aumentam quando chega na adolescência. Fala pelos cotovelos, assim. E quem é que quer ouvir? E o toque é imprescindível. Nós temos histórias interessantes de uma pessoa que foi trabalhar com os medos, o sentimento de inferioridade, porque ela era filha de uma família que tinha 14 irmãos. Então, a mãe não tem tempo de fazer um carinho, um toque, tem que fazer comida.
Mas a criança não quer saber. Ela necessita desse alimento, Exatamente. do toque, do afeto. E ela foi estudar fora, no interior, que tinha uma escola, e foi tomar banho no riacho, esqueceu o tempo. Quando a tia dela veio de lá para cá, veio com cipó, acho que todo mundo já pegou a pizza de cipó, deu uma surra nela de cipó, vassourinha, todo mundo conhece, né? E ela me falou o seguinte: doutor, foi a melhor, aquela surra foi maravilhosa para mim. Eu digo, como isso? Porque foi a primeira vez que alguém se preocupou comigo. Ela veio preocupada. Onde é que tu estava, maluca? Veja a carência, a dor de um ser humano, que uma surra foi carinho nesse sentido. A psicologia do esporte fez uma pesquisa. Por que o jogador se quebra muito, né? Quando fizeram a pesquisa mesmo, com profundidade, o que acontece? Ele é filho da família pobre. Nunca foi tocado, nunca foi abraçado. Para poder a mãe ficar um dia com ele, aí ele precisava adoecer para a mãe pedir ao patrão licença para poder ficar com ele. Então, no jogo, ele se quebrava com facilidade, para todo mundo estar em cima, o massagista, o médico tocando nele. Isso é um sentimento inconsciente. Quando foi conversar com ele, superou essa carência, que faltava lá na terapia, ele superou essa carência. Hoje ele bate de frente e não quebra nada, né? O ser humano, ele é por natureza divina e humana, né, necessitado do outro. Eu necessito do outro para eu existir. Para eu existir. A coletividade, coletividade tem ficado realmente em segundo plano. O individualismo tem reinado, né? Por exemplo. Mas o mundo de disputa, o mundo cão, é que nós propõe, que nós mesmos criamos, nos propõe essa situação. Por exemplo, todo mundo sabe que o esporte diminui a violência, diminui a droga, né? Porque a droga é um refúgio, poxa. Não é ruindade ser vergonha do cara, não, é um refúgio. O cara está se refugiando, ele se sente bem quando ele é drogado, né? Por exemplo, aqui em Teresina, eu conheço pessoas desse bairro aqui, para poder comprar uma bola, para a prefeitura, né, fazer alguma coisa, ele vai adular e bajula e vai lá e para poder adquirir nada, né? Se a criança é ocupada com o esporte, né? Que no esporte tem um abraço, tem um toque, né? E tudo aqui assim, ela vai superando. Vamos ouvir a opinião do povo. É o mundo cão que nos oferece isso. É a falta de Deus nos corações. É o tempo que não temos para os nossos filhos. São as mães que deixam os casamentos e colocam homens estranhos dentro de casa. Tem muitos crimes relacionados a isso, né? A destruição da primeira família, a formação da segunda família sem base. Em 2003 teve uma pesquisa do IBGE nos presídios brasileiros. Olha o resultado que vem. Eu coloco sempre em reunião de batismo e de casamento. 90% dos presidiários brasileiros não tem o pai, só tem a mãe. A presença do homem, do masculino, dentro de casa, do pai, evita, inibe... Na maioria das vezes colabora muito. O homem, quando topa com a mulher... Na minoria, talvez até atrapalhe. O homem, quando topa com a mulher, oferece o céu, nunca foi lá. Quando a mulher se entrega e diz, amor, eu estou grávida de você, se vire. É verdade. Se vire. E a coitada fica sozinha, não pode criar o filho, porque tem que trabalhar, ele fica sozinho. Olha, isso tem que ter um debate amplo para agir, que é uma calamidade que está acontecendo. Então não adianta só um discurso, tem que ir para a prática. Porque eu falo isso de cátedra. Depois de 12 mil sessões realizadas com adultos e com jovens, a gente pode comprovar que não existe adultos, emocionalmente falando. Pode existir intelectualmente. Por isso que sai da cadeira, a cadeira é minha, que deu o prato, botou primeiro para ele, a disputa. Então, se o adulto é criança, como é que ele vai cuidar de uma criança? Ele vai disputar com ela. Exatamente. E que gera toda essa confusão seríssima, gravíssima, que enquanto não for lá na causa, não adianta leis e mais leis de proteção à juventude, à adolescência, sem resolver a dor que existe dentro de cada adulto. Então, isso é um tema que tem que ser trabalhado, muito bem trabalhado, urgentemente. Porque a calamidade está aí, a morte, a tendência é aumentar, porque precisa de solução. Ninguém sabe todas as respostas, ninguém sabe. As religiões não sabem todas as respostas, os médicos não sabem, os professores não sabem todas as respostas. Mas tem que se unir. O povo continua participando, Padre Antônio Barbosa, e dizem, antigamente as famílias iam para a igreja, mas hoje é um risco, a sua própria igreja, Padre, não podemos colocar os nossos filhos, porque eles correm risco de serem assediados. A sua própria igreja, ele quis falar diante dos problemas da Igreja Católica. No Brasil, são 6 padres pedófilos, né? A pedofilia não é problema da igreja, é problema de família. 98% do pedófilo foi abusado na infância.
como ele não foi trabalhado para superar essa dificuldade, inconscientemente ele age desse jeito. O pedófilo não é para poder a gente jogar pedra, nem mangar, nem julgar, é para fazer trabalhado. Agora, aquele que não quer ser trabalhado, aí sim deve ser tirado da sociedade para poder ver o que é possível. A igreja tem o maior cuidado, faz uma formação excelente, mas aqui acolá escapa, né? E acontece isso, é um problema de família, que a igreja, né? A família é primeiro do que a igreja. O problema não é religioso, é sociológico. Também. As instituições estão fazendo de conta que não estão vendo. É verdade. É verdade. Isso diz o seguinte, dá trabalho, né? É verdade. Por exemplo, tem pessoas que ele gasta mais dinheiro e mais tempo com o cachorro do que com o ser humano. E desde ontem que Porque o cachorro não reclama o ser humano, não. Você diz uma questão, ele vai reclamar. E nós temos dificuldade de dialogar, de conversar, de escutar o diferente, de escutar o contrário. A gente quer logo brigar, de quer impor a nossa posição. E aí gera violência. E a violência é um mecanismo de defesa. Ontem o presidente de uma ONG, padre, disse aqui no programa... amor mesmo, amor a si, amor a Deus. Uma frase importantíssima. Gente, uma bola é muito mais barato do que uma penitenciária. Exatamente. É uma frase muito marcante. Uma bola é mais barato do que uma penitenciária. Nosso papel... Manter um campo de futebol numa periferia dessa, mais barato umas 200 vezes do que manter uma penitenciária. Nosso papel é levantar esses temas. Sabemos que daqui nós não encontraremos soluções definitivas. Mas ajuda. Mas pelo menos estamos levantando o debate. Ilumina. Vamos organizar. Vamos convocar a reunião de toda a sociedade. E é urgente isso. Urgente. Não tem que dar mão. Tem que dar mão. Religião, tem que dar mão. Todas elas. Todos os grupos da sociedade. Diz um adágio africano que para educar uma criança é necessário uma tribo. Uma tribo é necessária. Por exemplo, eu tenho uma criança em casa. Eu oriento ela, na igreja se comporta assim, na escola assim. Aí ela faz o contrário quando chega lá. Para quê? Ela está fazendo um teste. Se uma pessoa de fora diz, olha, não é assim não. Ela diz, aquele meu pai disse é verdade. Mas uma vez eu estava no consultório médico e a menina lá brincando, eu fui, ei, pode fazer isso? Não, a mãe é assim. Você não tem nada a ver com ela. Eu disse, eu estou lhe ajudando, minha senhora. Claro. Estou lhe ajudando. A criança, a senhora orientou em casa, ela chegou aqui e foi fazer um teste, isso é verdade. Se o outro de fora, o estranho, chama ela e conversa, ela vai dizer, é verdade. Na sociedade tem lugar que é para correr, tem lugar que é para estudar, tem lugar que é para se ajoelhar. E ela vai crescendo. Mas acontece que o ser humano está difícil. E só falta mesmo, bem simplesinho, amor a si, ao outro e a Deus. Para encerrar. Tem solução. Tem solução. Tem. Certo? Tem solução. Falta determinação, compromisso. Com a vida. Tá? Nós, o povo, tem que trabalhar com isso. Né? Não é só o Estado, mas nós, a sociedade, tem que se unir sem preconceitos, sem barreiras, que todo mundo pode contribuir. Tem saída, tem solução. A maior religião, muito obrigado, Chores.